Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja na gloriosa paz do Senhor. Amém. Amado e querido Deus, toma a tua serva nas tuas mãos, Pai querido, em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, aleluia, receber de Ti, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor, esta noite. Que Teu Espírito Santo, Senhor, se aposte da Tua filha, Senhor, em nome de Jesus, e do Teu Filho, Pai. Que eles venham falar, Senhor, aleluia, tudo que é de Ti, Senhor, embasado na palavra do Senhor, aleluia, para que nós possamos, Senhor, em Teu nome, caminhar, aleluia, e andar nos preceitos da Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, esta noite, Pai amado e querido Deus, Pai, saber ouvir, Pai, os Teus ensinamentos, Senhor, que nós possamos gravá-los na tábua do nosso coração, Senhor, em nome poderoso de Jesus, e caminhar, Senhor, como marido e mulher diante da Tua presença, e reconhecer, Pai, onde nós erramos, e onde nós falhamos, Senhor, como esposa, Senhor, e como esposo, Pai, que nós possamos ouvir e entender a Tua palavra e aprender, Senhor, aquilo que é de Ti, o que Teu Espírito Santo quer falar conosco, Senhor. Nos ensina, nos capacita, nos direciona tão somente a Tua vontade, Senhor, e vai repreendendo, Senhor, dos lares, da nossa casa, Senhor, todo o mal, Senhor, em nome de Jesus, e que nenhuma distração, Senhor, aleluia, glórias ao Teu nome, venha tirar, Senhor, o alvo que é a Tua palavra, Senhor, que venha descer, Senhor, do Teu trono, da Tua glória, para falar conosco esta noite, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, desce com uma unção especial, Senhor, sobre este lugar, Senhor. Toma os casais, Senhor, que Tu trouxeste para a Tua casa esta noite, Senhor, que eles possam firmar, Senhor, os Teus pés dentro da Tua casa, Senhor, para que o inimigo não venha trabalhar, Senhor, e vai bater em retirada, Senhor, quando nós estivermos, Senhor, diante de Ti, Senhor, fortalecidos, Senhor, dentro da Tua palavra, Senhor, grava ela na tábua dos nossos corações, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Usa a Tua filha, Senhor, em nome de Jesus, para que a Tua palavra venha germinar, Senhor, no nosso coração, Senhor, em nome poderoso de Jesus, é o que eu te peço, Pai amado, aleluia, glórias ao Teu nome. Jesus Cristo é o Senhor, amém? Amém. Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Eu sou o Rô da Rô. Boa noite, eu sou a Rô do Rô. Só os conhecem Rô e Rô. Mais fácil, né? Falar os nomes. O Senhor, que a paz do Senhor esteja com cada um. Amém? Queria estar agradecendo o casal, né? Pastor Paulo, né? E a minha xará, né? Obrigado por ter cedido o culto da sua igreja. Pudéssemos estar aqui. O pastor Armando, que é o nosso pastor, mandou que pegássemos um abraço a vocês, né? E agradecesse pela oportunidade. Primeiramente, né? Vamos falar um pouquinho de nós, que eu acho que só a Tati que nos conhece, né? Nem vocês, né? Nós nos conhecemos. Obrigado pela confiança, né? Por ter, através da Tati, nos convidado para estar aqui. Nós somos casados, mês que vem vai completar 36 anos, né? O Senhor tem nos ajudado, nos abençoado, né? Hoje ainda falava com minha filha que eu dou glórias a Deus todos os dias pelas filhas que Ele me deu. Nós temos 3 filhas, né? A gente conhece bem as meninas, né? A mais nova tem 28 anos e já é mãe, né? Então nós temos 3 filhas, as 3 são casadas, um dos meus gêmeos é pastor, os outros 2 são levitas da casa do Senhor. O Senhor tem nos abençoado assim a cada momento. Temos uma netinha que, uma graça, né, Tati? Linda. Então o Senhor tem, né, estado conosco. Por isso estamos aqui, né? Porque eu sempre falava para minhas filhas, né, se um dia eu não viver mais aquilo que eu falo, né, aquilo que nós pregamos, eu não prego mais. Porque eu não posso falar daquilo que eu leio, mas daquilo que eu vivo, né? Então, até que o Senhor tenha nos abençoado.
Glória a Deus por isso. E falei então hoje para a Tati, né? Faça isso com a sua filha, porque as minhas filhas, desde pequena, toda noite eu orava por elas, eu dizia: Senhor, abençoe as minhas filhas e aqueles que o Senhor já está preparando para elas. Então eu orava por esses gêmeos sem conhecê-los. E eu não tenho 3 gêmeos, né, Tati? Eu tenho 3 filhos. Eles me chamam de mãe, né? Chamam o Rô de pai. Tem um carinho assim tremendo com a gente. São filhos mesmo, né? Então o Senhor tem nos abençoado. Nós dois somos da área de ensino. Ela se especializou em psicologia e eu na área de educação. Sou professor de alfabetização de criança e professor de educação física. E aí a gente foi galgando estudos. Ela também fazendo parte do CPPC, que é o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. A gente fez também o curso na Batista durante um longo tempo sobre aconselhamento de casais, e já demos acho que mais de 10 cursos para noivos. Quanto? 18 é mais que 10, né? O tempo passa, né? Para jovens, orientando jovens sobre o casamento em todos os aspectos, no aspecto psicológico, comunicação, pais e filhos, na área sexual, todas as áreas, finanças, todas as áreas que o casal vai passar, porque a gente já sabe onde que a roda pega, então a gente já vai prevenindo e já vai colocando a orientação. E a gente foi também responsável pelo Ministério de Casais Regional, com as 35 igrejas da Quadrangular, e onde a gente desenvolvia também um trabalho igual vocês estão começando a desenvolver, que é um trabalho excelente, porque na realidade a gente sabe que existem três igrejas, né? 3 templos: o templo do Espírito Santo, que somos nós, a família, que é um templo de Deus, e a igreja. E nós temos que cuidar, temos uma responsabilidade perante isso. Então a gente tem consciência que o diabo procura destruir desde o começo, como foi falado na origem da família. Adão e Eva já tentou destruir no começo e continua ainda tentando. Mas a gente, como o tema de hoje é um tema não temas, nós sabemos que na Bíblia não temas é uma palavra dita assim, 366 vezes. Para cada dia do ano, né? Não temas. Exatamente. Então, por que não temer? Porque se Deus é suficiente na nossa vida, para que temer? Às vezes nós pensamos que Deus está dormindo no barco durante a tempestade, mas quem está dormindo somos nós na fé. Então, como o pastor disse, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, ou confiamos ou não confiamos. Se entregou, confia, não olhe para as circunstâncias. E o inimigo, ele faz com que a gente olhe para as circunstâncias, e as circunstâncias às vezes abalam e tiram a fé. Será que? Jó não desistiu apesar das circunstâncias. José não desistiu apesar das circunstâncias. Davi não olhou as circunstâncias, e as circunstâncias eram pesadas para Davi, mas ele não olhou as circunstâncias, ele olhou o tamanho de Deus, não o tamanho do problema. Então, na realidade, confiar é destruir toda a possibilidade do medo, toda a possibilidade do temor às circunstâncias. Então, confiar em Deus é se colocar realmente debaixo das suas asas e aquietar-se, esperar no Senhor, embora apareçam as aflições, as tribulações. Por quê? Porque nós temos a natureza nossa pecaminosa, e nós necessitamos do amor de Deus, nós necessitamos da ajuda de Deus.
Ele é o nosso baluarte, o nosso socorro, Ele é a nossa justiça. Então, nós temos que fazer a nossa parte e buscar. A Rosana, ela preparou um videozinho onde diz claramente que Deus faz a parte dele e nós temos a nossa parte. A gente sempre incentiva os casais a estarem orando juntos, sempre. Buscar orar junto em casa. Tira um momento para orar junto. Orar tem que ser incessantemente. Nós temos que estar realmente conectados com Deus incessantemente. Orai e vigiai incessantemente. Mas, junto com o cônjuge, muitas pessoas, muitos casais não oram junto. E há necessidade dessa união, de os casais estarem orando juntos, para que fortaleça o templo na família, o templo familiar. Então, nós vamos passar um vídeo onde Moisés faz a parte dele, ele levanta o bastão, se formos ler no capítulo 14, versículo 16 e 21, nós vamos ver que ele fez a parte dele, a fé, levantou o bastão, levantou as mãos, para que Deus operasse. Deus mandava, levante as mãos, e mandava o povo, como diz a pastora, marche. Então, é o que nós temos que fazer. Nós temos que usar da palavra para abrir o mar das tribulações, dos problemas, dissipar todos os problemas familiares, todos os problemas e as tribulações que existem diante de nós. Nós temos que fazer igual Moisés fez, a parte dele, levantou as mãos e Deus falou: agora eu vou abrir o mar. Então, a Rosana vai passar esse vídeo e ela vai fazer uma abrangência a respeito desse tema. Acho que pode pegar esse aqui. Vocês não estranhem, a gente tem assim, esse hábito, há 16 anos que nós estamos nessa caminhada, né? A gente sempre prega junto, né? Sempre falando junto, então um pouco um para, o outro entra, o outro fala, mas é assim que a gente vai indo, tá? Como ele falou, nós somos pastores auxiliares da igreja, né? Mas o nosso chamado é de ensino, não é na área de pastor. Então a gente gosta de estar ensinando. A gente traz vídeo, a gente traz dinâmica, vamos fazer uma dinâmica daqui a pouco, tá? Então é assim que o Senhor tem nos usado nessa área. Amém? Tá pronto? Esse tema que você colocou, né, nesse encontro, quando eu li, eu falei: Senhor, porque eu vou falar de casais com esse tema, né? Não temas, passagem do mar. Tantas vezes eu já ouvi essa pregação, mas essa passagem, mas nunca ligado a casais, né? Mas o Senhor tem as suas maneiras, né? Então Ele vai trazendo no coração o que Ele quer, né? O propósito dele em cada coisa que Ele faz. É engraçado que não te conhecia, né? Você estava orando, preparando, eu estava orando e preparando a minha casa, mas tudo que você foi falando, coisas que eu vou acabar repetindo, porque eu também preparei em cima disso, né? Porque o Senhor vai testificando, né? Ele vai confirmando aquilo que está no coração dele, porque o que nós vamos trazer aqui é o que está no coração do Senhor, não está no nosso, né? Porque é Ele quem conhece cada um que está aqui, Ele conhece cada um que está passando dentro da sua casa, dentro das suas quatro paredes, né? Ninguém conhece, só o Senhor. E é Ele que quer tratar com cada coração. Amém? E aí, assim, gosto muito do pastor Dr. Jaime Kemp, não sei se vocês já ouviram falar. É um conselheiro familiar de muitos anos, pelo menos 20 anos eu conheço e sigo e leio tudo que ele escreve. Essa Bíblia que eu tenho é a Bíblia da família. Eu sempre venho para cá quando eu tenho algum tema, eu falo: deixa eu ver o que esse pastor, se ele escreveu alguma coisa em cima desse tema, pensando comigo. Êxodo, acho que não tem nada de família muito ali, né, nessa passagem. Engano meu, né? O Senhor tinha preparado sim. Eu só queria ler, antes de passar, esse trechinho do comentário então, do pastor Jaime Kemp, onde ele fala desse versículo. Ele diz assim: o Senhor lutará por você.
Após séculos de uma vida de escravidão, privações e horrores no Egito, finalmente o povo de Israel estava livre, seguindo seu líder Moisés, rumo à terra prometida por Deus. Mas até lá havia um longo caminho a ser percorrido, muitas dificuldades e inimigos a serem enfrentados. Assim é a nossa vida, não é verdade? Pouco tempo depois de terem deixado o Egito, eles se depararam com uma imensidão de mar, impedindo-os de continuar a sua jornada, e atrás de si eram ameaçados pelo exército do faraó, que se aproximavam para aniquilá-los. Novamente o medo, a ansiedade, que antes dominava o coração deles, voltaram a assombrá-los. Então disse Moisés ao seu povo: não tenham medo, fiquem firmes, o Senhor lutará por vocês. Então a luta não é nossa, a luta é do Senhor. Nós não temos força nenhuma para vencer nada, mas o Senhor tem por nós. Amém? Em nossa caminhada para a vida eterna também há um longo caminho a percorrer. Como acontecia com o povo de Israel, certamente teremos que enfrentar dificuldades, provações e tentações. E quando a gente vê lá no 1 Coríntios 10, 13, que foi a lição que nós demos na escola bíblica no domingo, ele fala sobre a tentação, né? A tentação, ela não vem de Deus, né? Ela é permissão, mas ela não vem. Vem de nós mesmos, vem do inimigo das nossas almas, né? Mas o Senhor é tão poderoso que Ele já promete na sua palavra que não vai haver, né, tentação maior do que a que nós podemos suportar, e que Ele dá o escape. Então nós vamos ver, é um louvor, né, que tem que fala sobre essa passagem, e ele vai mostrar, né, o Senhor abrindo o mar. Então vamos prestar atenção, assim, interiorizar mesmo isso, trazer para as nossas vidas, né? Seja qual for a dificuldade, qual for a tentação que nós estivermos passando, que cada um estiver passando, tenha certeza que Deus tem o poder para abrir o mar, para que vocês passem, né, em terra seca por esse período, para chegar à terra prometida pelo Senhor. Amém? Esse é um filme que um dia foi realidade. Então nós vamos ver a força do Senhor. Eu vou ficar aqui embaixo, porque assim eu vou acompanhando os slides que eu vou passar depois, porque daqui eu não vejo, tá? Para a gente ir junto. Cavaleiros de Faraó.
Aqui? Já deu pra gente ver, né? Que glorioso é esse Deus, né? Que faz um mar se abrir. Tem um estudo que diz que essas paredes se levantaram de uma força imensa, mas ela se manteve em pé, né? Para que o povo passasse. E aí, quando entrou os inimigos, voltou a água e foram consumidos, né? Mas assim mesmo, pode deixar. Eu estava falando para Israel que a semana que a gente tem alguma aplicação, acontece de tudo, né? O computador não pode deixar, já deu para eles. Já está acostumado. Aí, por favor, te pedindo que você vai direto. Você vai utilizar o vídeo? Mas eu vou lá na frente. É a semana que o computador não funciona. Esse daí ainda ficou bom. O outro que eu estava fazendo, baixando os vídeos, pegou vírus que não tem mentira, mas eu tenho certeza que segunda-feira eu vou ligar e ele vai funcionar direitinho. Né? Nós ministramos curso para noivos 2 vezes por ano, né? E na semana que tem o encontro de noivos, a gente prepara para casamento, a gente tem uma equipe que ministra algumas palestras, né? Mas na semana que você tem que rodar a apostila, que você tem que fazer todos os questionários, tudo que a gente usa para o encontro, né? As minhas impressoras não funcionam. E a gente tem um irmão da igreja lá que, em Perus, ele arruma para minhas impressoras, né? Então ele está acostumado. Ele fala assim, semana de encontro, né? Eu falo, então pode deixar elas aqui, que segunda-feira eu ligo e vai estar funcionando. Aí ele mesmo imprime para mim. Mas não tem, assim, o inimigo ele é sujo, né? Ele veio para destruir mesmo, né? Até tem uma historinha que diz assim, né? Tinha uma igreja, uma senhora, que não falava mal de ninguém, né? E aí os irmãos falavam assim, mas sim, era aí todo mundo bom, né? Não vê defeito em ninguém, vamos pegar ela, né? Nós vamos lá perguntar. Eu chegava para ela e perguntava assim, o que você acha do diabo? Ele cumpre bem o papel dele, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é trabalhador, ele cumpre o papel dele. E muito bem, né? Porque ele tem feito isso direitinho, né? Então nós temos que orar, jejuar, como diz o irmão ali, né? É joelho no chão, jejum e oração, para que a gente possa vencer, para que ele não tenha força, né, nas nossas famílias. Porque família é a ideia de Deus. A primeira coisa que Deus fez, criou o mundo, criou o homem à sua imagem e semelhança. Né? E aí ele criou a mulher para ser ajudadora. E tudo que nós vemos nas Escrituras, né, é um manual de vida para um casal, para uma família. A família que ele criou. E ele nos ama incondicionalmente. Que apesar de tudo que a gente faz, ele nos ama, nos livra, né? Nos dá escape nas nossas tribulações. E está aí, de braços abertos, esperando que a gente nos chegue até ele. Porque ele é educado, né? Ele não entra. Diz a palavra, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e serei contigo. Assim, sim. Então ele é educado, né? Como o ladrão que vem e entra de qualquer jeito, sem ser convidado. Mas ele não. Somente se você abrir o seu coração é que ele vai entrar. E aí sim, a nossa vida é totalmente diferente, totalmente transformada. Amém? Deixa eu pegar aqui. Todo mundo conhece Oséias, capítulo 4, versículos 3. Deus diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Nós acreditamos que a palavra de Deus é eficaz, né, e é viva. Então, acreditando nisso, nós sabemos, como diz um dos depoimentos aqui, que a palavra não volta vazia. Nós daqui saímos mudados. De alguma forma, existe uma mudança em nossas vidas, uma cresce de conhecimento. Então, quando Deus fala em Oséias, né, o meu povo perece por falta de conhecimento, na realidade é uma atitude que depende de nós.
ter conhecimento, buscar conhecimento, para que Deus faça parte dele e o mar. Então, na realidade, a nossa parte é buscar a verdade, porque lá Moisés, Deus libertou o povo, mas a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A nossa parte, então, é conhecer, conhecimento. Nós temos que buscar através da palavra da Bíblia, através do ouvir, através das orações, estar constantemente conectado na videira, buscar, para que a gente possa receber e ver o mar se abrir. Amém? Eu estou falando isso porque eu tenho uma experiência paralela. Uma assistente social muito amiga da gente morava aqui em Jaraguá, acho que mora, e trabalhava comigo no IMCA, que é a CEA, uma instituição internacional. E todo dia ela vinha reclamando que ela batia o fusquinha dela. O fusquinha dela já estava quadrado. Quando não batia na frente, batia atrás. Quando batia atrás, batia de lado. E um dia ela bateu, derrubou um poste, e o policial estava por perto, pegou a carta dela, e ela: desculpa, mas eu não sei dar ré. Aí ele perguntou para ela: mas você não fez o curso? Ela falou: não, de volante. Eu falei: não fiz o curso. Como é que você tem carta? Eu falei: não, eu paguei, eu comprei a carta. Então, não dá para comprar conhecimento, nós temos que buscar, nós temos que conhecer, nós temos que fazer o curso do Senhor, a faculdade, a pós-graduação, o doutorado do Senhor, para que a gente possa não ficar passando fusquinha, que é, às vezes, a nossa família. Às vezes nós amassamos toda a nossa família, os filhos, a esposa, por falta de conhecimento. Então, é um exemplo prático para a gente poder estar despertando. Amém? Vocês enxergam aqui? Conseguem ver ali atrás? Será que se eu fizer aqui? Enxerga melhor? Enxerga ali atrás? Sim, melhorou. São copos de água e pacotes de gelo. Tem 3 pacotes de gelo e 3 copos de água. Quando a gente tem algum problema, né, de estômago, uma azia, má digestão, né, a gente toma água, não é verdade? Mas vamos aqui simbolizando. Essa água é a palavra de Deus, é a graça de Deus. Está aqui dentro desse copo com água, tá? Representando. Esse pacote de gelo somos nós. Vocês enxergam daí? Então, esse gelo somos nós. Fora desse copo com água, vai resolver o nosso problema de estômago? Não, né? Esse pacote de gelo que somos nós, dentro da palavra de Deus, fechado, vai resolver o nosso problema de estômago? Vou abrir. E agora, esse elo aqui vai resolver? Amém. Ah, amém? Se tomar. Mas aqui eu tenho uma água necessária, na verdade, para o meu problema. Assim somos nós. Se nós estivermos fora da palavra, não vai resolver nada. Se nós estivermos dentro da palavra, fechados para a palavra de Deus, também não vai resolver nada. Mas se nós estivermos abertos, dentro da palavra, aberto o nosso coração, a nossa mente, para ouvirmos, entendermos e vivermos a palavra de Deus, nós vamos ser águas saradoras. Amém? Então, para vocês não esquecerem, né? Então, assim, na mente. Lá em Romanos 12:2, nós lemos o que a pastora já falou aqui, por isso que eu falei.
você falou, vou acabar repetindo porque tá no meu caderninho, né? Não vos conformeis com este mundo, né? Mas seja transformado. Tem tradução que fala que a sua mente seja transformada, renovada pela palavra de Deus. Então nós temos que ser renovados, nós temos que ter a palavra do Senhor dentro da nossa mente, do nosso coração, para que venha fazer efeito na nossa conduta, no nosso comportamento, né? Então tem que haver transformação de comportamento. Para que a gente mostre verdadeira conversão, nós temos que mudar, ter mudanças de comportamento. Nós não podemos mais ser igual ao que nós éramos quando nos convertemos. O que mostra que você é convertido? A mudança que a palavra do Senhor fez na sua vida. Você ser água saradora. Amém? Para que você mostre aos outros, né, numa nova criatura em Jesus. Amém? Então, envolvido e comprometido. Tem a história do envolvido e comprometido. Qual a diferença, né, de estar envolvido e estar comprometido? O estar envolvido é como a galinha e os ovos, né? Ela está envolvida, ela dá o ovo, mas ela deu o ovo para o nosso alimento e continua a vida dela, né? Ela foi só envolvida no processo. Mas o porco, para nos dar o torresmo, ele foi comprometido. Ele deu a sua vida, né? Precisou morrer para que a gente pudesse ter aí esse alimento. Então, a gente também não esquecer, né? Um exemplo assim que fica para ficar na cabeça. Então, hoje nós vamos estar falando, mais um pouquinho, né? Já acabou o meu tempo, eu nem comecei. O que é a vida de um casal, né? O que a gente espera dentro do casamento? O que nós temos que viver? O que a palavra do Senhor traz a respeito dessa vida? Foi o Senhor quem fez o homem, foi o Senhor quem fez a mulher. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, não é verdade? Se a gente for lá para a palavra de Deus, né, Jesus diz assim: eu vim para fazer a vontade do Pai. Quando ele vai, ele diz assim: eu vou, mas eu deixarei o Consolador. E nós sabemos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é a Trindade, né? Eles são um, né? 3 em 1. É difícil da gente entender isso, né? Como pode, nós, na nossa pequenez, né? Fica difícil para estar entendendo uma grandiosidade dessa, né? Mas nós sabemos que Jesus, né? O Deus Filho, que veio fazer a vontade do Pai. Então ele não viveu a vida dele, mas a vida dele que o Pai tinha para ele. E ele deixa um Consolador, né, para não nos deixar só. Então o que a gente vê é que eles faziam vontade, assim, servir. Eles tinham um servir entre eles, né? Eles estavam dispostos a servir, a fazer a vontade, a vir por amor a nós, né? Estar unidos para que nós pudéssemos estar bem. E se nós somos feitos à imagem e semelhança dele, de Deus, né? E ele diz: façamos o homem. Então Deus não estava sozinho quando fez o homem. Ele tinha quem? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então eles estavam presentes. Então ele nos fez também uma trindade, porque nós somos corpo, alma e espírito. E nós temos que estar em equilíbrio dessas 3 coisas para a gente poder viver bem. Toda doença nossa, ela é psicossomática. Começa na nossa mente e vem para o nosso corpo. Então nós temos que cuidar da nossa mente. Nós temos que cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Então não é nosso. Eu não posso judiar disso aqui, porque isso aqui não me pertence. Isso aqui é um templo do Espírito Santo. Que eu tenho que cuidar direitinho, né? E eu tenho um espírito que vai voltar para Deus. Eu também tenho que cuidar dessa área. Então, ele tem que estar em equilíbrio para que a gente possa viver bem.
Como o Rolando falou, né? Nós temos que conhecer as Escrituras para isso. Porque aqui nós temos solução para todos os problemas. Estou com problema na área de comunicação? Eu tenho a solução. Estou com problema na área de filhos? Eu tenho a solução. Eu estou com problema na área da sexualidade? Opa! A Bíblia fala de sexo? Fala. Cantares de Salomão é um lindo livro para a gente ler e aprender o que o Senhor fala sobre sexualidade. Está lá. O Senhor nos deixou. Né? Então, qualquer área. Né? Não é, isso aqui não pertence ao Senhor. Não, tudo pertence ao Senhor. Amém? Pode dar uma viradinha? Será que alguém puder dar uma mãozinha para ele poder fazer? Tudo bem? Casamento é um processo em constante evolução. Né? Então não é porque a gente casa que parou. Né? Então tem todo aquele investimento na área de namoro, né? Porque a gente dá o melhor para o outro, quer conquistar. E aí casa e para. Não pode, né? Porque ele é um processo que está em constante evolução. Nós estamos com 36 anos de casado, eu acredito que aqui tem alguém mais velho. Olha lá, tem um casal mais experiência que nós, né? Na verdade, a gente está cada dia conhecendo um pouquinho mais do outro. A gente nunca conhece tudo. Né? Nós não podemos deixar nessa fase evolutiva estar agregando valores, porque do namoro até o noivado não existe rotina, existe sempre novidade, coisas novas. Depois que casa, casou mesmo, aí o vendedor vende o que quer, vende o carro, vende algo, um imóvel, e depois ele não faz o pós-venda, ou seja, não agrega valores, não faz o marketing da venda. E aí o que acontece? O casamento começa a virar uma rotina. E aí começa o processo de tartaruga, começa a ficar tudo lento e decadente. Então, depois do casamento, nós temos que exercitar a criatividade, investir, agregar valores, buscar quebrar a rotina, buscar coisas novas, buscar estar também continuamente conquistando o cônjuge. Amém? As áreas que a gente vive dentro do casamento são várias, né? Tem a área da oração, tem a área da administração, né? As finanças do lar, tem a área da sexualidade, da comunicação, a saúde, dos valores, né? Da ética e moral, as diferenças de comportamento e os filhos. Então, são tudo áreas que a gente tem que administrar aí dentro do casamento. Tá? Mas acontece pode ver, dentre todas essas áreas que são áreas de conflitos, nós temos 4 que têm assim um peso maior dentro de uma relação a 2, que é a diferença de comportamento. O que é isso, né? Homem e mulher são sexos opostos, então um não tem nada a ver com o outro, né? Opostos, um é positivo, outro é negativo, né? Vamos dizer assim, mas são tão diferentes, que existe até um livro que se chama Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Diz assim a história desse livro, né? Como se eles tivessem vindo de planetas diferentes. Porque é bem assim mesmo, homem e mulher pensam de maneira totalmente diferente, reagem de maneira totalmente diferente, pensam de maneira totalmente diferente. E aí tem que dar certo no casamento? Tem que fazer dar certo, né? Então precisa ser estudado, conhecido, e é o Espírito Santo que vai alinhando isso, né? É o foco em Jesus que vai alinhando essas diferenças que a gente tem, né? Ele está dizendo de um casal, porque nesses longos anos a gente vai escutando muitas histórias, muitos depoimentos como a gente ouviu hoje. Tem um casal amigo nosso que, logo que nós começamos esse trabalho de casais, nós falamos a respeito disso, fizemos uma palestra só sobre a diferença de comportamento. Ele entendeu, né, o porquê eles brigavam tanto e estavam a ponto de se separar, né?
Então, aí ele começou a entender que eles eram diferentes, que não adiantava ele querer que ela fosse do jeito dele, que não ia ser nunca, né? Ele tinha que entender o jeito dela, né? Aceitar, porque nós precisamos aceitar aquilo que a gente não pode mudar o que dá, né? E pedir discernimento do Senhor para saber o que a gente tem que fazer. E hoje, graças a Deus, eles têm 2 filhos, estão muito bem, né? E nessa época eles nem tinham filho, se a menina deles já está com quase 15 anos, né? Então há muito tempo o casamento foi restaurado porque ele entendeu que eles eram diferentes, né? Então a gente precisa. Outra área é a da comunicação, né? Os casais poucos conversam, e se não conversa, como que o outro vai saber o que eu gosto, o que eu quero, o que eu preciso, se eu não falo, né? Bolinha de cristal, aí, balinha de condão, são contos de fada, não existe. Você não vai adivinhar o que o outro está pensando, o que o outro deseja, né? O que o outro gosta, deixa de gostar, se não conversar. Então, a comunicação é muito importante. A área das finanças. Antigamente minha avó dizia, né, que tinha um ditado, quando a falta de dinheiro entra pela porta, ela sai pela janela, né? Então, é bem por aí mesmo, né? É uma área que traz muitos conflitos. E a área da sexualidade. Em alguns estudos que nós já lemos, um índice maior de divórcio está nessa área, né? Então, inclusive, a gente tem um advogado da área de família que trabalha com a gente nos cursos de noivo, com o tamanho desse problema, dessa área, nas separações de casais, né? 70%. Então, por isso que é uma fatia maior ali nessa pizza, né? Para vocês terem em mente isso. Agora, feliz o casal, né, que consegue administrar todos esses conflitos. É fácil? Não. Nada fácil. É possível? Sim. Você tem Jesus, né, como seu como guia, como você tem a Bíblia como guia do seu casamento, né, os dons do Espírito Santo, né, a paciência, a longanimidade, né, o amor acima de tudo, né, quando existe amor, existe toda uma aceitação, todo um perdão, né, nós vamos falar sobre isso, né? Você já ouviu falar da Madre Teresa de Calcutá, né? Ela era assim, bem conhecida. E essa frase é muito bonita. Certa vez, Madre Teresa foi interrogada sobre como devemos promover a paz mundial, né? Então, todos esses conflitos de guerra, perguntaram para ela. Aí o que ela respondeu? Vá para a sua casa e ame a sua família. Então, a paz começa dentro da nossa casa. Amém? Deus é o arquiteto da família. Foi Ele quem constituiu a família como uma unidade básica da sociedade. E aí estão querendo mudar isso, né? A gente tem visto que não está existindo mais nas escolas, nos livros escolares já tem isso, querendo mudar essa estrutura de família, pai, mãe e filhos. Mas foi isso que Deus criou. Se nós formos ver toda a história da religião, né, da Bíblia, foi isso que Deus criou: pai, mãe e filhos, homem, mulher e os filhos. Se nós formos para a área da filosofia, né, homem, mulher e filhos. Se nós formos para a área da psicologia, que foi o que eu estudei um pouquinho, né, também toda a estrutura, né, está embasada em pai, mãe e filhos, ou seja, homem, mulher e filhos. Só que estão tentando mudar isso. Os livros já não trazem mais esse modelo, homem, mulher e filhos. Então nós temos que olhar muito e ensinar muito os nossos filhos, né, para que não venham a aprender aquilo que vai contra a palavra do Senhor, e aquilo a gente não possa, né, comece a fugir, vão dos dedos aí, os nossos filhos, o nosso mundo, né?
criou então a primeira família. Se ele lá, no capítulo 1 de Gênesis, ele cria o mundo, no capítulo 2 ele cria o homem, e no finzinho do capítulo 2 ele diz como devemos ser como família, né? Por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua esposa, né? E os dois são uma só carne, né? E os dois estão nus e não se envergonham disso. É o que diz os 4 pilares da família, né? Então, estar nu e não se envergonhar é estar nu em todas as áreas, física, emocional e espiritual. Tá? Então, nós temos que ser transparente um para o outro, para que um venha conhecer verdadeiramente o outro. Quantos casais moram juntos, vivem juntos há tanto tempo e não conhecem o outro? Né? Porque não são transparentes. Né? Então, as bem-aventuranças, quem conhece Mateus 5, né? Fala das bem-aventuranças. Nós podemos trazer isso para o casamento, né? Quando casamos, queremos ser felizes. Os casais que deram depoimento falaram sobre isso. Ah, eu casei, eu era egoísta, pensava em mim mesmo. Né? Por quê? Porque casou para ser feliz. Então, já casou errado. Porque a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. Além da física, né, que estudou um pouquinho de física na escola mesmo, tem uma lei que fala que quando você tem uma bacia de água e você puxa para você, essa água vai para lá. Mas se você quer que a água venha para você, você tem que empurrar essa bacia. Aí, pela inércia, ela vem para você. Então, se eu quero ser feliz, eu tenho que fazer o outro feliz para que a felicidade volte para mim. Amém? Como então alcançarmos essa felicidade? Né? É através das bem-aventuranças que o Senhor deixou para nós, né? Que é uma grande felicidade. Então vamos ver um pouquinho dessas bem-aventuranças. Está lá no Sermão da Montanha, em Mateus 5, né? Que é quando o Senhor anuncia a vinda do reino. Deixa eu ver aqui, que lá o menor para ver. Através da palavra e ação de Jesus, que tornam a justiça divina presente nesse mundo, que revelam o caráter das pessoas que pertencem ao reino, exortando as pessoas a seguir esse caráter exemplar. As bem-aventuranças nos ensinam o fim último ao qual Deus nos chama: o reino de Deus, a visão de Deus, a participação na natureza divina, a vida eterna, a filiação divina, o repouso em Deus. Aprender a viver bem aqui na terra para ganhar o reino dos céus. Né? Pode estar passando mais um? Aqui fala de pesquisas, porque, né, o grande número de aumento de casais se separando, de casamentos sendo dissolvidos, de segundos casamentos acontecendo. E tudo isso, né, tem gerado muito conflito, muito filho, né, desestruturado, muita família, onde os filhos não têm chão mais, né, porque os filhos precisam da segurança de um lar bem estruturado para poder crescer, né, ser forte, porque eles não vêm preparados, né, para viver. Nós é que damos estrutura para eles viverem, nós é que damos a segurança para eles. Né? Então, nós precisamos. E aí o diabo tem usado nessa área, desestruturando os pais, ele desestrutura os filhos. E aí vira essa coisa aí que a gente tem visto, né? Pode passar mais umas bem-aventuranças. Então, a primeira bem-aventurança é na área da oração. Né? Bem-aventurado é o casal em que a oração faz parte da vida a dois. Se a gente for lá para 1 Tessalonicenses 5,17, é o menor versículo que a gente encontra na Bíblia, e o que ela diz? Orar sem cessar. Então a gente tem que orar em todo tempo, em todo lugar. Né? Então, eu não tenho tempo para me ajoelhar lá no meu quarto para orar. Não precisa, né? Se você tem esse tempo, que bom.
separar um tempo, mas às vezes a gente não tem, né? E eu lembro que quando minhas crianças eram pequenas, eu orava lavando roupa, lavando louça, arrumando casa, fazendo comida. Eu estava sempre louvando e falando com Deus. Às vezes eu estava levando elas para a escola e elas falavam: mãe, por que você faz assim com a mão? Eu falei: deixa que eu estou falando com Deus. Eu sou italiana, né? Então a gente fala com a mão. Mas o tempo todo, assim, então eu começo a conversar com Deus. Para mim já era conhecido mesmo, né? Então eu prestava atenção, mas conseguia. A mulher tem isso, né? Que consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. O Senhor nos deu essa capacidade, né? E então eu ia falando com Deus em todo tempo e em todo lugar, né? E onde o Senhor mais respondia as minhas orações, sabe onde era? No chuveiro. Quando eu ia tomar o banho, era o meu tempo, né? Porque quem tem criança pequena sabe. Criança pequena não deixa a gente nem no banheiro, né? Mas quando eu estava dentro do box, do chuveiro, não tinha como ninguém me atrapalhar ali. Ali eu falava com o Senhor, ali eu chorava com o Senhor, né, aos pés do Senhor, e ali Deus respondia as minhas orações. Então, nós, em todo tempo, em todo lugar, né? Não precisa ficar preocupado e falar: não oro porque eu não tenho tempo, nossa vida é muito corrida, né? Mas é em todo tempo. Todo tempo que a gente está fazendo alguma coisa, a gente pode estar falando com o Senhor, em comunhão com Ele. Bem-aventurado é o casal que cultiva o temor de Deus e valoriza a instituição do trabalho. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né? Então, se a gente tiver um tempo junto com o casal, em oração, ou de manhã, ou à noite, que seja, né? Mas tirar 2 minutinhos, vamos orar junto, né? Para que fortaleça a união. Amém? Deus tem que ser a primazia, né? Tem que ser o primeiro nas nossas vidas. Então, o bom mesmo é que a gente orasse logo pela manhã, né? No primeiro horário do dia. Às vezes não tem essa condição, mas tire um tempo. Mas o Senhor é o primeiro nas nossas vidas. A gente não pode se esquecer disso. A primazia é do Senhor. A vida espiritual do casal desenvolvida por ambos é a base fundamental para a edificação do lar cristão e para o sucesso do casamento e de toda a família, né? Vamos ver Jó 1. Só para a gente ver o exemplo que Jó deixa na Bíblia. A gente conhece essa história dele, né? O que ele sofreu, o que ele passou, mas ele nunca deixou, né, de estar aos pés do Senhor, de temer ao Senhor. E o Senhor restituiu tudo em dobro na vida dele, né? Mas olha o que ele fala de família, que isso seja um exemplo para nós, né? Jó 1, então, na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto e temia Deus, né? Ele procurava não fazer nada que fosse errado. Tinha 7 filhos e 3 filhas, era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, enfim, né? Jó era um homem rico. E aí o que ele fazia? Os seus filhos iam à casa uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez, e as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. A minha Bíblia é na linguagem de hoje, vocês estão sentindo um pouquinho de diferença, né? Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada, oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Olha só, né? Os filhos iam, faziam suas festas, mas Jó orava por eles, né? Levantava de madrugada e orava e pedia perdão por eles, para que o Senhor estivesse sempre abençoando, né? E eu tenho ouvido tantos testemunhos de filhos que são libertos de tragédias assim, volumosas mesmo, né? Porque tinha uma mãe orando por eles, né? Então, mulheres, colunas de oração em suas casas, não deixem de orar pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua casa, né?
No versículo 8, Deus fala, né, no mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Né? Por quê? Porque ele temia o Senhor. A Bíblia está cheia de papel. Ele temia o Senhor. Amém? E ele tinha cuidado com os seus filhos. Então, que fique de exemplo para nós. Amém? Aprenda a perdoar, né? Porque você também erra. Né? Então, aí eu não perdoo. Ele errou, ela errou, eu não perdoo. A gente ouviu aqui testemunho disso também, né? De estar perdoando. Porque nós também erramos, todos nós somos pecadores, a palavra fala, né? E precisamos, carecemos da graça de Deus, não é verdade? Vou ensinar vocês 3 frases para restaurar relacionamentos feridos, seja entre marido e mulher, seja entre filhos, seja entre amigos, né? Primeiro você dizer, né? Eu estava errado. Para nós é muito difícil admitir erro, né? O errado sempre é o outro. Sempre é o outro que fez, o outro que aconteceu. Nossa, eu sou assim, né? Perfeição em pessoa. Então, para nós é difícil. Mas vamos admitir que nós também erramos. E pedir perdão. Por favor, me perdoe. Isso também é tão difícil, né, para a gente? Pedir perdão. Não é comum na nossa educação isso, né? E, em terceiro lugar, dizer eu amo você. Que é uma coisa também muito difícil. Uma vez nós estávamos no encontro em Lins. Eu estava ensinando isso, né, para a igreja. Era um encontro de casais. E aí, no fim do encontro, nós demos uma rosa para cada marido. A igreja bem grande, estava cheia. E aí, nós pedimos, né? Você vai entregar para sua esposa, né? A esposa minha, deles. Você só vai dizer assim: me perdoe por alguma coisa que eu fiz, né? Está errado em alguma situação que você se lembrar, dizer eu amo você, só isso. E aí foi, né? Tínhamos lá a rosa aí, voltava, contava história e nada, dizer eu amo você. Dificuldade que tinha. E aí teve um senhor, já tinha mais de 50 anos de casado. E aí, quando ele foi lá com a rosa dele, a esposa começou a vir, essa mulher chorava. Mas essa mulher chorava assim, de soluçar. Foi andando, chorando, soluçando, né? E aí foi com muita dificuldade, ele disse, né, eu amo você. Só escutou, ninguém mais escutou. Mas enfim, ele foi conversar. Falei, mas o que aconteceu que você chorou tanto, né? Alguma coisa. Ela falou assim, depois do meu casamento de 50 anos atrás, que eu ouvi eu amo você, eu vou ouvir pela segunda vez hoje. Então, olha a dificuldade, né, que alguns maridos têm. Mulher é muito sentimental, é muito fácil, né, dizer eu amo. Mas tem homens que têm muita dificuldade disso. Então, vamos exercitar, né? Isso. Vamos lá? Vamos falar junto? Primeira frase. Segunda. Por favor, me perdoe. Terceira. Eu amo. Então, vire para o seu cônjuge aí, né? E fale isso para ele, né? Se você lembrar de alguma coisa que possa ter arrependido, que você tenha feito de errado, esse é o momento, né? De pedir perdão, dizer que ama, mas aqui do coração, né? Para que o outro perceba. Amém? Olha o beijo no final, gente. O pastor não está olhando, está fechado, né? Amém? Um dos dons espirituais é a humildade. Porque a humildade é o coração aberto. Por isso que Deus diz que o reino dos céus é das crianças e daquele que serve. Porque Deus pensa exatamente o contrário do que a gente pensa. Nós temos que aprender o caráter de Deus, o pensamento de Deus, para a gente aprender a pensar igual. Então, não são os nossos pensamentos, ele mesmo fala. Então, pedir perdão, na realidade, está até no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso. Por que está inserido lá? Porque Deus já conhecia nossos corações e sabe que se nós não perdoarmos, nós damos legalidade para o diabo. Nós estamos dando legalidade. Eu me lembro uma vez que eu fechei um carro, lá eu passei, eu pedi o carro. Eu passei, eu só escutei um pneu cantando, depois que eu passei.
Aí ele não ficou contente, ele desceu, deu a volta e me cercou. Você não tem escrito, tá? E estava cheio, ele, acho que era mãe, pai, avô, tinha criança, tinha um monte de coisa. Você não viu o que você fez? Você me cercou, ele já queria dar tiro, brigar, não sei o que. Eu não vi nada, me perdoe. Quando eu falei me perdoe, quebrou toda a legalidade do diabo. Aí ele não sabia o que responder. E eu utilizei a palavra que está na Bíblia, que é o perdão. Então, o diabo ele fica sem ação, porque na realidade uma das formas de combater as setas do inimigo é utilizando a palavra, como Jesus no deserto utilizou a palavra. E Deus ensina que o perdão é algo assim mais forte que a bomba atômica. É algo poderoso você pedir perdão, perdoar. Porque você realmente interrompe o ligamento com o inimigo. Satanás, ele não tem uma muralha. E isso também está escrito em Efésios, que for ler Efésios sabe o que eu estou falando. Sobre as defesas que nós temos que ter. Então, se você não perdoa e você foi pescar, sua varinha roscou lá, e você fica eternamente tentando tirar aquele enrosco, esquece o passado. Não fique enroscado naquele anzol. Perdoa. Passado é passado. Na realidade, as pessoas, nós temos a natureza já pecaminosa. Então, nós temos que perdoar as pessoas para as pessoas perdoar a gente. Porque nós somos farinha do mesmo saco. Natureza pecaminosa. Para recebermos perdão, nós temos que exercitar perdoar. Amém? Segundo, então, bem-aventurança é a vida 2. Bem-aventurado é o casal que procura ser sábio no uso do tempo. Eclesiastes 3, de 1 a 8, fala do tempo. Há tempo para todas as coisas. Né? Bem-aventurado é o casal que desfruta de toda a beleza e prazer que a vida 2 proporciona. Bem-aventurado é o casal que marido e mulher cumprem seus deveres bíblicos no casamento. Esse é um texto muito bom para a gente estar meditando, Efésios 5, 22 a 33, onde ele fala dos deveres da esposa, deveres do marido, né? Ali ele fala que a mulher deve ser submissa ao seu marido, e a submissão aqui não é no sentido pejorativo que a gente fala, né? Ser capaz de ninguém, mas é estar sob a mesma missão, estar ao lado do marido, andando junto, com os mesmos pensamentos, os mesmos ideais, principalmente na educação dos filhos, né? Onde às vezes um fala uma coisa, outro bem fala a outra. Não, estamos que estar, o marido é o cabeça do casal, e ele vai estar dando a direção, e as esposas têm que estar ao lado para poderem andarem juntos. E aí também ele fala, maridos, amai as vossas esposas, né? Porque Deus já sabia da dificuldade que o marido tem em amar, em dizer eu te amo. Então já deixou ali escrito na palavra. Então para a gente estar lendo isso, exercício para vocês em casa, que aqui não vai ler. Gosto muito dessa figura desse casalzinho, né? Quando perguntam para eles assim, como os senhores chegaram, conseguem manter um casamento que já dura 65 anos? Olha a resposta, né? Que é uma lição para nós. Meu filho, nós nascemos em uma época em que quando algo quebrava, nós éramos ensinados a consertá-lo e não a jogar fora. Né? Hoje nós temos esse consumismo, né? Essa lição do consumo. Não serve jogar fora, comprar outro, não serve, né? Vou jogar fora, é bem mais fácil. Casou, tem uma dificuldade, encontrou ali uma pedrinha no caminho. Em vez de eu usar essa pedra, subir para enxergar lá na frente, chegar ao horizonte, enxergar Deus, né? Na nossa vida, a gente tropeça, chuta, machuca o dedo, desiste, né? Mas não é assim, né? Nós temos que consertar, temos que buscar ajuda para algum problema que tiver, né? Consertar essa rachadura que pode estar acontecendo aí, e vamos em frente, né? Para chegar lá nos 65 anos. Então a aliança, né?
casados para sempre. Uma aliança tem que ser, o amor tem que ser infinito. Né? Quando a gente casa, a palavra do Senhor diz que é até que a morte nos separe. Né? Ele não diz que vai ser um mar de rosas, diz que vai ter espinhos. Minha mãe tinha uma roseira em casa quando era pequena, mas era linda aquela rosa, ela chamava-se Príncipe Negro. Ela era de um vermelho bordô assim, parecia veludada, tão linda. Mas a danada tinha um espinho. Olha, se a gente encostasse, aquilo ali infeccionava. De tão ruim que era aquele espinho, né? Mas a rosa era linda, valia a pena ter ela no jardim, pela flor, né? E aí, depois de muitos anos, eu achei um estudo sobre espinho, né? Para que serve o espinho na roseira, né? O espinho serve para que os bichos não cheguem lá nas rosas. Porque geralmente no jardim tem muita formiga, tem muito bichinho que vai subindo. E por que aquela rosa era tão bonita? Porque nenhum bichinho chegava lá para comer, para destruir. Né? Os espinhos estavam ali para proteger. Né? Então, não é um mar de rosas, né? Pode até dizer, é um mar de rosas, mas tem espinho junto. Né? Então nós temos que saber lidar com esses espinhos. Amém? Eles estão ali para proteger muitas vezes. Enquanto ela procura, deixa eu falar uma coisa interessante. Houve uma espécie de uma parábola, um estudo a respeito do porco-espinho. Como é que eles sobrevivem, o porco-espinho, se um espinho o outro? E a história ela se resume assim, que os que viviam unidos, os porcos-espinhos, na época do frio, da geada, na época da neve, eles sobreviviam, embora um espinhasse os outros. Eles estavam juntos, se aquecendo e sobreviviam. E aqueles que não gostavam e se incomodavam com a espinhada e que viviam isolados, eles não conseguiam sobreviver. É mais ou menos uma parábola para que a gente possa superar, na área de superação dos problemas, superar esses problemas e transformar um limão em limonada. Ter a sabedoria de não colocar fogo, né, não colocar lenha na fogueira e, como diz o provérbio, onde há palavra branda, acalma o furor. Ou seja, não incendiar, não provocar ira. Se não for para edificar, melhor fechar a boca. Né? Ou abrir a boca para edificar, ou não abrir a boca para destruir. Amém? O Senhor estabelece para nós os papéis, né? Dentro do casamento, dentro da nossa vida. Ele estabelece prioridades. Lá em Efésios, como eu falei lá em Efésios 5, quando ele fala dos papéis, dos deveres da vida 2, 5, 22 a 33, ele dá para nós a ordem que nós temos que viver dentro do casamento. Ali ele fala que a cabeça é Cristo, né? Mas que Cristo também está fazendo a vontade do Pai, então ele está submisso à vontade do Pai. Agora, o homem, ele está debaixo ele é o cabeça do casal, mas ele está debaixo da autoridade de Cristo. Né? E dentro da família, nós temos Deus é prioridade, depois vem a família, depois vem a igreja. Nós não podemos alterar isso, né? Nós já vimos muito problema de família, onde pessoas colocam a igreja como sendo Deus na frente da família. Né? Então nós não podemos misturar, né? Deus acima de qualquer coisa. Depois vem a família, depois vem a igreja. Né? Se eu estiver nos trabalhos da igreja atrapalhando a minha relação familiar, né? Estou invertendo, aí eu não vou ser abençoado. Né? Agora, dentro da família também tem uma ordem. O marido é o cabeça da família, a esposa é a ajudadora, a auxiliadora, depois vem os filhos. Nós não podemos, né, colocar filhos, muitos casais também, às vezes colocam os filhos, né,
principalmente mãe, né, que muito coração, às vezes coloca os filhos acima do marido. É onde existem conflitos. Nós temos que ter esse cuidado. Por quê? Os filhos são heranças do Senhor. A gente vai cuidar até chegar um momento, como nós saímos de casa, né? Que casamos, então nós vamos cuidar dos filhos até eles casarem e saírem de casa. E aí, o que acontece com esse casal que não deu essa importância um para o outro? Né? Aí vem a famosa síndrome do ninho vazio. Alguém já escutou falar isso? Né? Os filhos saem de casa, casam, vão morar fora, vão estudar fora, e aí de repente marido e mulher são dois estranhos dentro de casa. Porque ficou vazio o ninho, né? Mas eles já não se conhecem mais. Por quê? Porque não cultivaram o amor, aquele relacionamento entre eles, né? E aí não sabem mais o que fazer. Então, teve uma época em que o número de divórcios da terceira idade começou a aumentar. Aí apareceu essa denominação, né? Síndrome do ninho vazio. Eles não eram mais nada dentro de casa, né? Dois estranhos, aí estão começando a se separar. Então precisamos ter esse cuidado, porque a palavra de Deus diz, né? A gente tem que ter esse relacionamento entre os dois, e os filhos são a herança só, né? Eles têm que obedecer aos pais, né? Mas eles não podem tomar o lugar dos pais. Queria citar um exemplo importante a respeito desse relacionamento, pai, filho, cônjuge, né, e a esposa. Nós temos um caso de uma pessoa que nos procurou para aconselhamento, e o marido abandonou ela, deixou ela, trocou ela por uma moça sarada, ela que disse, uma moça sarada, bonita, e ainda ficou com a casa dela. Ela teve que ir para a casa da mãe. E a pergunta dela é o seguinte: será que ele me abandonou porque o nosso filho de 7 anos dormia no meio de nós? Precisa responder para ela? Não precisa responder nada. Ela acha, será que é porque ele dormia no meio de nós dois? Então a gente tem que ter esse conceito. O que é prioridade no casamento? Perdeu o casamento, ele está com a sarada lá e ainda morando na casa dela. E ela, de vez em quando ele fica doente, chama ela para ajudar ele, porque a sarada não ajuda ele. E é assim que funciona. Jesus nessas causas, né? Porque diz a minha filha tem uma menina, professor, só Jesus na causa. Pode passar. A grande necessidade quando nós casamos é satisfazer a necessidade do outro, né? Então nós temos algumas necessidades quando nós casamos que precisam ser preenchidas. É isso que nós buscamos no casamento. Que é a maior queixa, é a falta disso, né? A falta de preenchimento dessas necessidades. Então eu vou só terminar aqui com essa que eu acho que é importante, depois uma outra hora a gente fala de mais bem-aventuranças. Gosto do horário. Eu só queria deixar bem claro, pode passar isso. Quais são as necessidades básicas do homem e as necessidades básicas da mulher? Porque esse é o grande, né, problema dos casamentos, é não saber a diferença de comportamento que eu falei, que ela é muito importante. Então, o que nós temos que aprender do outro? Né? Nós precisamos saber que o outro precisa. Então, quais são as necessidades básicas da mulher? Então, prestando bem atenção, eu vou pôr só 5, né, para a gente ver que os 5 da mulher é diferente das 5 necessidades básicas do homem. Só aí já vai dar para a gente ter o que pensar. Né? Em primeiro lugar, a mulher quer carinho e afeição. Né? Então, amar. Por isso que Deus dá a ordem para o homem: amai a vossa esposa. Porque a necessidade primeira da mulher é de amor, de carinho, de atenção. Né?
ela quer ser amada o tempo todo. Porque mulher é emocional. O homem ele é racional. Então é difícil para o homem pensar na mulher como ela quer ser tratada sendo emocional, se ele não é emocional, ele é muito razão. Entendam que quando eu falo isso, estou falando de estatística da maioria. Lógico que tem homens que são muito emocional e tem mulheres que são muito racional, tá? Mas na maioria é assim, tá? Segundo lugar, a necessidade da mulher é de comunicação. Vocês veem que eu falo muito mais que ele, né? Ele começa a falar, eu interrompo. A mulher tem essa necessidade de falar, precisa sempre estar ali, né? Mas o homem precisa entender que a mulher precisa falar 33 mil palavras por dia, e ele com 19 mil você está tranquilo. E essas 19 mil ele fala no trabalho, e a mulher que às vezes tem em casa tem que conversar, quando ele chega, tem 33 mil para falar. Haja ouvido, né? Mas o amor supera todas as coisas. Né? Terceiro lugar, a mulher quer um marido honesto e aberto. Né? Ela tem que ter certeza que ela é a única, né? Que ela é amada, então ela precisa toda hora ouvir sim. Eu te amo, você é importante, né? Você me satisfaz. Né? Tudo aquilo aí que vocês sabem. Quarto lugar, a mulher precisa de um apoio financeiro, ela precisa de uma segurança, né? Então, como eu falei lá no começo, né? A área financeira ela é também uma grande fatia aí dos problemas, dos conflitos do casamento, né? E em quinto lugar, ela busca no companheiro, no marido, um bom pai, né? Aquele pai que vai dar direção para os filhos, porque a responsabilidade, né? Está na Bíblia, é do marido, é do homem, né? Então eu vou falar só um pouquinho aqui, que já seria uma outra bem-aventurança da educação dos filhos. Se nós lemos lá em Efésios 6, então a disciplina ela pertence ao pai. Não adianta o pai falar assim, tá vendo? O filho falando para a mulher, o filho que você criou, ou seja, está se isentando da responsabilidade. Então, a disciplina é os pais. Tanto é que muitos filhos, quando percebem que o pai é ausente, abusam da mãe, porque a mãe amor tudo pode, então vai pedindo para a mãe vai dando, vai deixando. Isso eu digo na maioria, porque tem mãe que é firme nessa responsabilidade de não ceder, colocar limites, né? O sinal verde, amarelo e vermelho. Mas tem mães que colocam só sinal verde, pode tudo. Aí o filho chega no supermercado, ele roubando tudo, faz aquela parafernália, grita, berra, e os que estão lá comprando ficam olhando, nossa, que educação desse filho. Então, se a gente for lá em Efésios 6, de 1 a 4, antes de falar da armadura, né, de Deus, ali ele está dando um ensinamento para filhos e pais. Diz lá a palavra assim: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer aos seus pais, pois isso é certo. Como diz a Escritura, respeite seus pais. Este é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Olha como é importante os filhos obedecerem aos pais. E aí no versículo 4 fala: pais, não tratem os seus filhos de um jeito que façam com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los na disciplina e no temor do Senhor, na demonstração do Senhor, no temor do Senhor. Então, um estudo, por muitos anos que eu escutei a respeito dessa palavra pais. No versículo 1, né, ele fala que filhos devem obedecer aos pais. No versículo 4, fala que pais devem criar os filhos na disciplina e no temor do Senhor. No original grego, no versículo 1, esse pais quer dizer pai e mãe, porque a palavra que está lá no original é gamel. Então, gamel, pai e mãe. No versículo 4, a palavra que está lá, pai, pais, né? Pais criam seus filhos, é
pateres, do grego, que quer dizer pai no plural. Então, para nós, quando a gente vê pais, né, dá a impressão que é pai e mãe nos dois. Mas não. Os filhos devem obedecer ao pai e mãe, mas os pais paternos é que devem criar os filhos, disciplina e na degustação do Senhor. Então a gente aprende aqui, né, que como ele deixou para o homem ser cabeça, né, da casa, é dele que Deus vai cobrar a disciplina, o temor do Senhor. Amém? Está bem claro, né, para a gente aqui. Quais são as necessidades básicas do homem? Então, volta aqui de novo. Vamos voltar para refrescar. Necessidade da mulher é carinho e afeição em primeiro lugar. Segundo, comunicação. Terceiro, que ela quer um marido honesto e aberto. Em quarto, ela quer um apoio financeiro. E quinto, ela está buscando um bom pai. O homem, primeiro, ele quer realização sexual. Depois ele quer uma companheira, depois ele busca uma esposa atraente, depois ele busca um apoio doméstico e depois ele busca admiração e respeito. Tem alguma coisa a ver com as 5 que nós vemos das mulheres? Não, né? Então, a gente precisa aprender isso. Que as necessidades básicas da mulher não tem nada a ver com as primeiras. Elas até têm em certo momento, mas não são as primeiras. Então nós temos que conhecer isso. O homem tem que saber que para a mulher, a maioria pelo menos, né, elas não estão preocupadas com realização sexual. Elas estão preocupadas com carinho. E as mulheres têm que entender que os homens não estão preocupados com carinho, estão preocupados com realização sexual. Como se dar bem com um problema desse? Né? Cada um quer uma coisa. Por isso entra a comunicação, entra o amor, entra, né, Deus, o Espírito Santo, né, para estar fazendo aí um bem bolado, né, para que haja harmonia dentro desse casamento. Então cada um tem que entrar com a sua parcela de contribuição, de maneira que não atrapalhe o outro, né, que não venha a desfraudar o outro, que possam se entender. Mas isso tudo é feito com carinho, paciência e amor. Tá? Então, uma receitinha, né, para nós. Muita paciência e muito amor e muita comunicação. Né? Isso tudo está dentro da palavra, né? Então, está lá em Gênesis, quando ele busca a satisfação sexual, é porque Deus o fez assim, né? Com uma necessidade sexual maior do que a da mulher. Mas eu já fiz isso mesmo, que é para a gente viver, né? Aprender a viver. Né? Então, cada um tem os seus espinhos, como o Ronaldo contou a história, né? E a gente só vai se aquecer se suportar o espinho do outro, senão a gente vai morrer de frio. E tem mulher que faz guerrinha. Ah, não me levou no supermercado, então hoje não tem festinha. E a pior coisa que existe é a vingança. É porque é uma bola de neve. Abismo atrai abismo. E a gente sabe já as consequências. E a Bíblia fala para não ficar, para suprir as necessidades, não para ficar segurando e fazendo uma abstinência sem os dois entrarem num acordo. Está bem claro na Bíblia isso. Então, eu vou lá para as últimas, que não vai dar tempo de falar mais. Eu sempre escrevo mais do que tem para falar. Mas a mensagem está aqui. Tem um reverendo que escreveu uma frase, o reverendo Paulo Elias, que assim, fala bem pra gente o que nós temos que fazer. Ele diz assim: não se imagine que vem tudo fácil. Vamos nos aperfeiçoando, nos unindo mais, nos amalgamando, até que nos transformamos de fato em uma só carne. E isso é trabalhado com erros, dificuldades, desajuste, mas sempre caminhando junto. O importante é isso, estar sempre junto. Né?
Vocês já ouviram isso, né? Do dentista, aquela massinha do dentista lá, né? Que chama amálgama. E eu tinha um aluno lá no instituto que era dentista, ele falou assim: vou explicar uma coisa para a professora. Essa massinha aí é aquela cinza que usavam antigamente, né? E ela é a junção de mercúrio com mais uma outra substância. Depois que elas estão unidas, não tem o que separa. Né? Então é isso que ele quis dizer, vamos amalgamando, né? E não tem mais jeito de separar depois. Aí ele falou para mim assim: sabe essa alteração nova que a gente faz agora, da porcelana, né? Ele falou, é diferente. Essa daí da amálgama, quem tem essa alteração, né? Eu tenho elas, eu sou desse tempo. Quando a gente vai tentar trocar, fazer uma restauração, não tem jeito do dentista conseguir tirar toda, porque ela se forma com o dente, né? Então ela incorpora mesmo no dente. Então, por mais que tire, você está tirando o dente e ela não sai toda. E foi diferente dessa de porcelana, que com o tempo ela vai se afastando, por isso que ela cai fácil. É muito mais fácil do que essa outra antiga, né? Olha só a explicação daí. E casamento é bem isso mesmo, né? Com o tempo, quanto mais vai passando o tempo, mais a gente vai ficando unido de maneira que a gente não consegue mais ficar separado, né? Eu vejo isso, eu e o vô, a gente trabalha junto, tá sempre junto o dia inteiro, e é só sair um de perto já fica, onde está a mãe, onde está o pai, né? E já fica perguntando, porque está tão acostumado, vai ficando um só, não sabe viver, né? A gente não sabe nem pregar se não está os dois juntos. Né? Tem alguém, é uma escolha. Então o Senhor nos deixou livre para escolher. Tenho certeza que todos que estão aqui casados de livre e espontânea vontade. Ninguém tinha um revólver na cabeça aí, né? Dia do casamento, nem aquelas festas que a gente vê, né? Então foi uma escolha que nós fizemos. Só, né? Que o que a gente escolhe hoje, a gente vai viver pro resto da vida. A consequência da nossa escolha. Então a gente tem que pensar bem antes de escolher, porque é pro resto da vida. Não tem jeito, né? Permanecer junto é uma decisão. Então você escolheu e você está decidindo continuar junto, né? Exige compromisso, exige entrega, exige honestidade e dedicação. Amor não é enjoar de amar. Rostinho bonito envelhece. Maquiagem sai com água. Pele bonita enruga. Cabelo lindo fica branco. Corpo definido cai. Mas o caráter fica. Então é isso que nós temos que buscar, né? O caráter de Jesus nas nossas vidas. E todo o resto vai passar. Né? Quando nós casamos, nós éramos dois magrinhos. Aí o que deu? Né? A gente tinha cabelo branco. Tem umas caixinhas milagrosas lá que dá um jeito. Né? Mas o cabelo também já está branco. Né? A pele já não é a mesma. Tudo muda. Né? Meu cabeleireiro, eu falo para ele assim: mas meu cabelo não ficava assim, ficava tão bom quando cortar. Aí ele falou para mim: lembra daquela música? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, os anos passam, mas o que fica é o caráter que Deus moldou em cada um de nós. Né? Deus é bom, tá? Deus é muito bom. Ele nos deixa plantar o que nós quisermos, mas vamos lembrar que Ele é justo. E nós vamos colher o que plantamos. Então vamos tomar cuidado com a nossa plantação. Tá? Então qual é a relação perfeita que nós temos que buscar? Né? É ter a mesma relação que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos que ter a relação marido, esposa e o Senhor no centro das nossas vidas. Né? Se não for a 3, não vai. Né? Porque um cordão de 3 dobras é muito mais difícil de quebrar, né? Do que só 2. Então, que o Senhor possa estar no centro do casamento de cada um de vocês. Amém? Pastora, mas sim, pode? Eu queria mostrar para vocês uma caixinha de pronto-socorro
Desculpa pelo horário, gente, mas eu falei para você que ia arrumar. Porque tinha mais 10 páginas aqui. Isso aqui é uma caixinha de pronto-socorro que, deixa eu mostrar, que a gente apresenta para todos os noivos. Todos que fazem curso de noivo com a gente levam uma dessa para o casamento, né? Então é uma caixinha de leite, é uma reciclagem e tal, mas ela tem aqui aquele formato de caixinha de remédio. E aqui dentro a gente tem uns remédios, sim, que a gente precisa levar para os nossos, com bula e tudo, tá? Até o tamanho da letra de bula. Por isso, como a idade já não permite, eu tenho uma cópia maior. Apesar do óculos, né? Mas é muito miudinha. É como as nossas bulas mesmo, né? Então, esse é um kit de primeiros socorros. Lembre-se do seu kit de primeiros socorros no seu dia a dia. Nele não pode faltar a palavra de Deus. Então, aqui dentro tem uma palavra de Deus, um versículo bíblico. Por quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Então, dentro da caixinha tem a palavra. Dentro da caixinha também tem um algodão, né? Fofinho, para nos lembrar que a vida tem que ser uma caminhada macia. Nosso relacionamento tem que ser assim, né? Um algodão, né? Macio, gostoso. Depois tem um elástico. Então, um elástico para mostrar que a nossa vida tem que ser flexível, né? A gente não pode ser durão, não, né? Tem que ter flexibilidade no casal. Mas tem um clips. Tá vendo esse remédio que tem aqui dentro? E o clips ele serve para quê? Né? A gente usa sempre para unir, né? Duas folhas, né? Para união. Então, para o casal saber que eles precisam permanecer juntos e unidos. Mas tem uma bala. É para lembrar que a vida precisa ser doce e necessita de carinho. Lembra lá que a mulher precisa de carinho? Né? Então, para os maridos não esquecerem. Mas aqui tem uma vela. Não, é para lembrar que nós somos sal e luz do mundo. Tá? Então, tudo aquilo que nós fizermos, as pessoas vão estar vendo, né? Nós somos sal e luz do mundo. E também tem o sal, que é um pacotinho de sal, para lembrar que nós somos o sal da terra, nós somos aqueles que dão sabor. Tem um band-aid. Para que serve um band-aid, né? A gente usa normalmente para machucar, então é para curar todas as nossas dores, nossas feridas, nossos sofrimentos, né? Perdão. Aí tem uma borracha, essa sim, é do perdão, né? Para mostrar que a vida pode começar nova todos os dias. Então vamos apagar aquilo que está errado, vamos passar no papel limpo, né? Começar todos os dias dizendo aquela frase quando tiver algum problema. Qual é? Eu estava errado. Me perdoe. Vem? Uma borracha para a gente lembrar dessas 3 frases. Tem uma moedinha aí dentro também. Essa parte é mais difícil. Lembrar que, né, as finanças, que poupar é importante, né, para a gente não ter problema financeiro. Tem também. Conhece? Um preservativo, né? Uma camisinha. O que ela representa para nós quando a gente vê? A gente lembra de sexo, né? Para lembrar que o sexo é muito importante dentro do casamento. Mas tem um coração para lembrar que o amor é o maior dom que Deus nos deu. Tá? Em Coríntios 13, né? Então, o amor, coração vermelho, símbolo do amor. E depois a gente tem aqui um pacotinho de semente, né? Para que essa semente? Para lembrar que tudo aquilo que nós falamos aqui, né, são sementes. Vai depender de cada um de vocês plantar para colher os frutos. Né? Não adianta a gente vai ouvir e deixar para lá. Eu tenho que plantar para colher esse fruto. Amém? Então, vou deixar aqui. Vou entregar para o casal que está à frente do trabalho. Reproduzam e